Bom, o filme Sombras de Goya foi lançado em 21 de dezembro de 2007 no Brasil, feito por Milos Forman, o diretor do filme. O filme se passa na Espanha durante a Inquisição Espanhola e vai contar um pouco da história de Goya e como funciona no tempo da Inquisição. No filme também retrata a época em que tinha conturbadas guerras e excesso de Inquisição espanhola. Acontece no filme os inquisitores levando para as masmorras católicas uma jovem de família rica que já tinha sido retratada em uma das pinturas de Goya. Ela foi torturada por ter rejeitado uma carne de porco e foi acusada de judaísmo. Eu juro pelas chagas sagradas de Jesus que estou dizendo a verdade. E eu suponho que não se oponha se lhe dermos uma oportunidade de provar isso. Não, eu ficaria agradecida. E como gostaria que eu provasse? Enquanto ela estava presa, o Frei Lorenzo, a pedido da família, foi até lá conhecer a moça e terminou a estuprando. Goya era amigo de Frei Lorenzo, mas mal sabia que ele era um dos líderes da Inquisição. Como consequência, no final do filme, Lorenzo é enforcado em público em ordem da Igreja Católica, que era algo recorrente na época da Idade Média. O filme também retrata a Revolução Francesa, ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Tinha caráter burguês, mas contava também com a participação ativa do resto da população. Ela atingiu um grau alto de radicalismo, já que os franceses naquela época viviam em uma situação precária por causa da crise que o país enfrentava. Ela pregava liberdade, igualdade e fraternidade como seu lema. No filme, os franceses matavam qualquer pessoa que fosse contra suas ideias. Então, por mais que eles pregassem democracia e liberdade, acabou sendo imposição. Eles libertaram muitos prisioneiros da igreja, mas também prenderam muitas pessoas. Eles basicamente impuseram um governo, pregavam uma coisa e faziam outra. Bom, o filme ele é bem construído na questão de passar a informação que ele quer passar, que é, no caso, a questão da época e tudo que acontecia, que é realmente que é a realidade lá, mas acreditamos que tem alguns pontos soltos, não mostra o final de algumas histórias e existem algumas reviravoltas, algumas coisas assim, sem sentido e sem muita explicação. Mas a opinião do nosso grupo, no caso a opinião pessoal, ela se divide. Uma parte gostou, a outra parte não. E achamos ele pesado. Não é um filme que assistiríamos, por exemplo, para se distrair. Mas a nível de conteúdo, de informação e de estudo, é um filme muito bom. Inês! No filme também é muito retratada a arte. O protagonista do filme é o pintor Francisco Goya, conhecido por seu realismo nas pinturas. Ele é um pintor super renomado que possui até mesmo o título de pintor do rei. Goya tinha um ateliê cheio de pinturas, nos tetos, paredes, por todo o canto, onde recebia vários de seus clientes, mas também ia aonde os clientes gostariam de serem pintados, como no castelo para pintar a rainha. Sua pintura, como dito, era muito realista e bem feita. O modelo posava em uma posição enquanto Goya pintava ou fazia seu esboço para entregá-lo depois. Também havia casos de duas etapas de pintura, como quando pintou primeiro o cavalo e depois pintou a rainha, como se ela estivesse em cima dele. A sua arte era cara, e quanto mais detalhista, mais caro custava. Por isso, só a elite da época, incluindo clero e nobreza, como Frei Lorenzo e o rei, poderiam consumi-la. Goya também contribuiu para a arquitetura, como com a pintura de tetos de igrejas. Outra forma de arte retratada é a gravura. No filme, essa arte é mostrada como uma forma de expressão de repúdio à Inquisição, e era vista como uma arte popular e profana. A gravura é uma técnica de impressão que permite a reprodução de imagens em uma superfície plana, como papel, tecido ou metal. Existem vários tipos de gravuras, cada um com suas características e técnicas de produção. Com a gravura, a cultura popular de várias partes da história da arte não fossem perdidas e pudessem ser revividas. A evolução do conhecimento de inúmeras técnicas de gravura trouxe métodos comuns e altamente tecnológicos de impressão nos dias atuais.
já que a gravura facilitou a locomoção das obras, pois poderia, entre aspas, passar de mão em mão, e a visualização, pois alcançava um público maior. Os principais tipos são a xilogravura, que é uma técnica de arte chinesa, onde o artesão grava na madeira a imagem que pretende reproduzir, utilizando-a como matriz e possibilitando a reprodução de diversas imagens idênticas sobre papel ou outro suporte adequado. A gravura em metal começou a ser utilizada na Europa no século XV. As matrizes podem ser feitas de placas de cobre, zinco, latão e alumínio. As gravações nas matrizes ou placas de metal são feitas por incisão direta, ponta seca ou pelo uso de banhos de ácido, água forte e água tinta. A litografia é uma técnica de gravura que envolve a criação de marcas ou desenhos sobre a matriz pedra calcária com lápis gorduroso. A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre água e óleo. A serigrafia é um processo de impressão no qual a tinta é vazada pela pressão de um rodo ou puxador através de uma tela preparada. A tela, matriz serigráfica, normalmente de poliéster ou nylon, é esticada em um bastidor, quadro de madeira, alumínio ou aço.